Continuação da história, filhas. Eu perguntei pra ele com o que ele tava trabalhando. Ele falou que o pai dele tinha aberto uma oficina. Aí eu falei assim, e você sabe mexer com carro e tal? Não sabia. Ele falou assim, então, eu não sei, só que eu já fiz bastante curso quando eu era mais novo. A minha avó me colocava em bastante curso. E nesses cursos eu acabei aprendendo administrar, a mexer com algumas coisas assim. E também o meu tio foi me ensinando. O melhor amigo do meu pai foi me ensinando durante o tempo. Quando eu era pequeno, até os meus 4, 5 anos, o meu pai, eu não vou dizer que ele foi presente na minha vida, mas eu ainda via ele. Depois ele arrumou uma aqui e veio morar aqui nessa favela. E foi quando ele começou a mexer com mais coisa errada do que ele mexia, e ele acabou virando o dono do morro. Aí eu falei, teu pai já comandou aqui. Aí ele, isso. E aí, como eu queria ter a aproximação do meu pai, eu puxava muito o saco do meu pai. Eu admirava muito ele como pai, como homem. Como eu queria puxar muito o saco dele, eu vivia atrás dele. Eu ficava vindo pra cá. E foi quando eu conheci o teu irmão, e foi quando eu conheci a tua mãe, que praticamente me adotou, assim, quando soube da minha história. E aí, nessa história toda, eu ficava puxando o saco do meu pai, só que meu pai nunca tinha tempo. Ele era o dono do morro, então ele fazia várias coisas. O meu pai faleceu em uma troca de... vocês sabem o quê? E aí ele veio a falecer. E foi quando o seu irmão, né? Ele meio que deixou o posto pro seu irmão. Eu falei assim, você não ficou com ciúmes? Você não teve vontade de estar no lugar do meu irmão? Ele falou assim, olha, por muito tempo eu fiquei bastante revoltada com meu pai, porque ele fez isso. Eu falei, mas ele poderia ter simplesmente acabado com a sua vida, porque meu irmão tem a vida acabada. Meu irmão não pode sair da favela, meu irmão não tem liberdade, meu irmão vive uma vida de ilusão. Ele a qualquer momento pode ir morar com Deus, ele a qualquer momento pode ser preso. Tá entendendo? Então a vida dele é uma vida de ilusão. Eu não apoio, eu não acho certo, eu não compactuo, eu não usufruo, eu assim... É ele lá, eu aqui, porque eu sei, eu não me apego, porque eu sei que só tem 2 caminhos. Então, meio que seu pai te livrou disso. Aí ele fez uma cara, tipo... aí eu falei, por que essa cara? Aí ele, não, tipo, quando a gente cresce nesse meio, o bagulho é muito louco, é muita coisa. Eu falei, eu tenho tempo pra te ouvir, pode falar. Aí ele, não, prefiro não tocar no assunto. Aí eu falei, e você comanda essa oficina? Aí ele a gente, além de ter a oficina, a gente vende peça de carro. Então a gente tem uma empresa, né, aberta, tudo bonitinho, e a gente vende, né? Aí eu falei, entendi. Aí eu falei, e esse seu tio? Aí ele falou assim, é muito presente na minha vida até hoje, vou te apresentar ele. Falando, você tem que ir lá em casa, né? Conhecer o morro, conhecer a favela, conhecer todo mundo. Ele falou, tu vai amar a Cida. Eu falei, quem é Cida? Aí ele, é a mulher desse cara. Ele era melhor amigo do meu pai, ele era envolvido, ele foi preso, passou anos preso. Um dos meus melhores amigos também, além do teu irmão, é o filho dele. Ele passou anos preso, eu e esse moleque, assim, a gente cresceu juntos. E aí, a mulher dele trabalha lá em casa. Aí eu falei, como assim? Ele falou, então, depois que minha avó faleceu, casa de solteiro, tá ligado? A gente não sabe arrumar casa, a gente não sabe fazer os bagulho, eu preciso trabalhar. E aí ela vai lá em casa 1, 2 vezes na semana, faz uma faxina, deixa as comidas prontas pra mim, tá ligado? Porque eu não sou muito de mexer com esses bagulho. Aí ele ainda meteu uma assim, mas se você casar comigo, eu falei, tu tá dizendo que se eu casar contigo, eu vou ser tua empregada? Aí ele, jamais, minha princesa, você não ia precisar nem trabalhar. Eu falei assim, não ia precisar trabalhar pra fora, né? Porque dentro de casa eu ia ser tua empregada. Entendi. Aí ele, não, minha princesa, se você quisesse, a Cida ou qualquer outra pessoa ia trabalhar o resto da vida, você não ia tocar nas coisas, não ia estragar sua unha, não ia estragar nada. Pode ficar tranquila que eu sustento. Tem uma princesa como você do meu lado, minha filha, eu pago. Se você quiser, eu pago um salário pra você ficar do meu lado. Aí eu, sei bem. Aí eu perguntei da avó dele, eu falei, sua avó, você sente muita falta? Eu sinto muito da minha avó. Minha avó tá viva e eu sinto falta dela. Aí ele falou, eu sinto muito, porque ela
foi quem fez tudo por mim, né? Então, quando ela faleceu, foi um baque muito grande na minha vida. Eu me perdi, eu fiz várias merda. Eu virei moleque louco, tá ligado? Hoje em dia minha cabeça tá mais tranquila. Mas o bagulho foi louco. Foi louco. E eu e a minha avó, a gente passou por muita coisa junto. O meu pai, ele sempre teve uma condição boa, né? Fazendo os bagulho errado, mas a minha avó nunca aceitou nenhum centavo. Então ela me criou com muito pouco. Eu passando fome, eu passando necessidade. Já teve vezes assim da gente ter um ovo pra semana toda, tá ligado? E aí a gente só comia quando tava com muita fome. E muitas vezes eu ficava falando pra minha avó que eu não tava com fome pra ela poder comer, porque eu tinha medo de perder minha avó. Então eu ficava pensando, minha avó é velha. Se ela não comer, ela vai com Deus. E aí eu vou. Aí então fudeu pra mim. Aí, gente, nossa, ele me contando isso e eu com uma vontade de chorar. Realidades completamente diferentes, né? E aí ele falou, já pensei várias vezes, tá ligado, mas meu Deus é maior. Ele falou que ficava pensando muito na avó dele, enfim, a gente conversou sobre muita coisa. A gente passou, tipo, uma noite, assim, conversando, sabe? Conversando não, né? A gente conversou bastante, aí a gente dormiu. No outro dia ele saiu mais cedo do que eu acordei, então eu não vi ele saindo. Nossa, a gente conversando, esqueci de fazer... Caiu a pinça. Ele acordou mais cedo, ele falou que tinha uns bagulho pra resolver e tal. Eu não sabia que ele ia sair mais cedo, mas tudo bem, saiu e eu continuei dormindo. Ele me deu uns beijinhos e saiu. Aí quando eu acordei, mandei mensagem pra ele e ele não me respondeu. Quando foi domingo à noite, ele me respondeu. Falou que ele tava cansado, que ele precisava resolver uns bagulho. Nossa, gente, eu achei que o meu olho tava preto desse jeito. Mas é de maquiagem. Eu falei, nossa, eu tô com muita olheira. Que isso? Aí ele falou que passou o dia resolvendo uns bagulho que ele tinha que resolver e tal. E eu não perguntava tanto assim sobre a vida dele, beleza. A gente ficou conversando por celular mesmo o dia inteiro. O dia inteiro não, né? A noite inteira, domingo. Aí eu fui dormir, falei que eu ia dormir, que no outro dia eu ia trabalhar, ia acordar cedo e tal. Beleza. No outro dia eu fui trabalhar. Nisso que eu fui trabalhar, gente... Vocês acreditam que eu não tava enxergando o tempo? Aí eu achei que eu tava falando aqui que nem a idiota, vocês não estavam me ouvindo. Aí no outro dia eu fui trabalhar, cheguei lá no salão, tinha uma cesta de café da manhã pra mim que um menino comprou, vocês acreditam? Ele comprou e mandou entregar lá no salão. Aí a Cici tinha ido também trampar e ela falou assim, amiga, acho que alguém tá apaixonado, eu acho. Aí eu falei, tu acha? Fiquei super feliz com a cesta, tirei foto, mandei pra ele, agradeci, falei, muito obrigada, eu amei. Aí ele falou assim, ontem eu saí, a gente não pôde tomar café da manhã junto, e hoje também não pude estar presente, então mandei aí uma cesta com tudo que você gosta. Aí tinha uma cartinha também na cesta, falando com carinho do seu gato, que era assim que eu chamava ele, né? Aí beleza, aí... Ele tava trabalhando, né? E eu também passei o dia trabalhando. Agora eu vou resumir alguma coisa pra vocês. A gente começou a ficar, tipo, todo final de semana a gente se via. Algumas vezes na semana ele ia me ver dia de semana. Tipo, passava rapidinho pra me dar um beijo, pra dar um cheiro. Mandava uma mensagenzinha romântica, essas coisas assim. Aí a gente meio que deu uma pausa de baile, assim, sabe? Porque a minha mãe... tipo assim, ela tinha muito medo de que eu me envolvesse com esse tipo de coisa. E ela começou a pegar no meu pé, sabe? Tipo, vai sair esse fim de semana? Aí ela falava assim, ai filha, minha pressão tá meio baixa. Aí eu ficava preocupada com ela e aí eu não ia. Então, foi passando o tempo, a gente meio que deu uma pausa de baile e a gente começou a viver uma vida como se a gente namorasse. Ele ia final de semana pra minha casa, dormia na minha casa, passava o dia lá. Teve mais um dia que eu fui na minha avó com ele. Tô resumindo isso porque tem muita coisa ainda pra contar pra vocês. E aí a gente foi na minha avó, mais uma vez, minha avó amou ele levou bolinho de chuva pra minha avó. Que ele falou que a avó dele que ensinou ele a fazer bolinho de chuva recheado, aí ele fez, levou pra minha avó. Enfim... E aí a gente começou a ficar todo fim de semana e nisso passou 3 meses a gente ficando sério. A gente se
foi pro baile aquela vez e depois a gente não foi mais pro baile. A gente começou a viver uma vida de casado.